tanto o álcool é uma doença que a gente já começa a identificar uma alteração cerebral por conta do consumo crônico e contínuo do álcool. Então a gente percebe uma alteração de várias regiões cerebrais. Então o álcool age no que a gente chama no circuito da recompensa e do prazer, ou seja, altera neurotransmissores como a dopamina, como a serotonina, como a noradrenalina, os opioides endógenos, ou seja, os hormônios do prazer. Então, o álcool acaba atrapalhando a tomada de decisões, as pessoas se tornam cada vez mais impulsivas, elas têm cada vez mais dificuldade de raciocinar por conta do uso contínuo do álcool. E o álcool pode gerar uma série de transtornos emocionais, ou seja, o consumo contínuo do álcool pode levar à depressão, pode levar à ansiedade, a transtorno do pânico. E o que é mais complicado, muitas vezes as pessoas desenvolvem esse transtorno por conta do consumo do álcool e muitas vezes elas começam a consumir o álcool também para tratar um transtorno emocional que elas não reconheciam ou não admitiam que tinham. Então é uma bola de neve, tanto a pessoa piora os transtornos emocionais por conta do álcool e às vezes o álcool vem para tentar tratar problemas emocionais que a pessoa não reconhecia ou não tinha outras formas de lidar. E cada vez mais o álcool vai levando a problemas cerebrais, a problemas de memória, a problemas de esquecimento, dificuldade de concentração e muita impulsividade e dificuldade de controle, até chegar em estágios cada vez mais graves e tardios, em que o álcool pode levar até um quadro demencial ou um quadro parecido com o Alzheimer, em que a pessoa realmente perde muitas funções do cérebro e já não responde mais por si mesma. O álcool, como qualquer outra substância psicoativa, tem a capacidade, por finalidade, alterar os estados mentais, psicológicos e o humor da pessoa que o consome. Nós podemos observar em festas de família ou encontros sociais aquele indivíduo que consome álcool e por algum motivo, seja naquele dia ou por um hábito que já vem se estendendo há bastante tempo, tem um comportamento que difere do momento que ele chegou para o momento que ele decide ir embora da festa voluntariamente ou levado por alguém depois de uma alteração muito significativa no comportamento. Esse indivíduo muitas vezes, quando decide beber sozinho e dirigir, por exemplo, se coloca numa situação de risco ou envolve outras pessoas em riscos difíceis de controlar. Além do comportamento estar alterado, a percepção da realidade está alterada. Os reflexos ficam alterados. O dirigir se torna um problema. Nós temos dados hoje de pesquisa que apontam que grande parte das violências domésticas, dos crimes de pequeno porte, de lesão corporal, acontecem principalmente muito próximo a locais que vendem bebida alcoólica, próximo dos bares, próximo das festas. Grande parte hoje dos acidentes que nós podemos observar dentro dos hospitais gerais tem relação com o uso de álcool. Quando ela é levada ao tratamento, a gente tem que trabalhar com a ideia de resistência ou de ambivalência. O que é isso? O profissional, o médico e o psicólogo vai ter que trabalhar com a ideia de que está acontecendo algum problema na sua vida, você já está tendo consequências, e a gente não vai se importar tanto com o rótulo ou o nome que a gente dá para isso. A gente quer só conversar um pouco sobre a relação que você desenvolveu com o álcool e o quanto isso está sendo algo complicado e não tão tranquilo assim quanto você imaginava. E aí o tratamento vai envolver um leque grande de possibilidades. Quando a gente fala de tratamento de dependência química e do alcoolismo, a gente nunca fala de uma única forma de tratamento para todos os indivíduos. Quanto maior o leque de possibilidades, maior o indivíduo com problemas com álcool vai conseguir identificar aquela forma de tratamento em que ele se encaixa. Então a gente fala de tratamento psiquiátrico, a gente fala de tratamento psicológico, a gente fala de alcoólicos anônimos, a gente fala de comunidades terapêuticas, ou seja, quanto maior a diversidade de tratamento, mais a chance do indivíduo se engajar em pelo menos uma forma de tratamento. Quando a gente fala de tratamento psiquiátrico, a gente fala de várias fases. A primeira fase seria a fase de desintoxicação, e a gente dá algumas medicações para o indivíduo conseguir lidar com a dependência física pesada que ele desenvolveu em relação ao álcool. Então, existem algumas medicações específicas para desintoxicar o indivíduo. Uma outra fase do tratamento é tratar as comorbidades. O que quer dizer isso? Tratar os transtornos emocionais que a pessoa desenvolveu
pelo fato de estar consumindo álcool há muito tempo, de ter tido muitos prejuízos, de ter perdido o emprego, de já ter se envolvido em acidentes, envolvido em violência relacionada ao álcool. Muitas vezes a pessoa tem que tomar antidepressivo, tem que tomar remédios para controlar a ansiedade. E o mais importante seria também o tratamento psicossocial, ou seja, quando a pessoa pensa em parar de beber, ela vai se deparar com uma série de prejuízos emocionais e sociais e ela vai precisar reconstruir ou de ajuda para reconstruir toda uma vida que está danificada ou que foi bastante lesionada pelo álcool. Então, esse apoio familiar, esse apoio psicológico e o apoio de pessoas que já passaram por isso e que podem servir de exemplo ou de modelo para reconstruir uma vida é muito importante. Então, a gente está dizendo aqui que o tratamento do alcoolismo não pode ser só focado em remédios ou só focado também no apoio psicológico. Tem que ter todo um suporte social para reconstruir uma vida que foi muito danificada e não só a pessoa foi vítima do alcoolismo, mas a família dela. Então, a gente está falando de muitas vítimas do álcool e de um apoio muito grande para conseguir reconstruir, muitas vezes, uma vida que está totalmente devastada. Todo tratamento deve iniciar, a princípio, com uma psicoeducação, com informações sobre educação. Não só no que diz respeito à bebida alcoólica, mas a comportamentos que podem ser gatilhos para um bebê ou para um uso problemático. Tudo começa com uma pequena entrevista, buscando entender quais são os sintomas que o paciente descreve, quais são as dores desse paciente, o que é possível observar enquanto sinais de que já há um problema. E a partir desse primeiro momento, as ações devem ser direcionadas. Nós entendemos que o tratamento do alcoolismo e das dependências químicas passa por uma educação que começa nessa primeira entrevista e não termina ou sequer termina algum dia. Esse tratamento de uma doença crônica, como é o alcoolismo, deve ter manutenção para sempre, como é o tratamento de outras doenças crônicas. Não mais com aquele nível de sofrimento, mas com o mesmo nível de atenção, de preocupação e de responsabilidade do dependente químico e da família e da sociedade, que muitas vezes também sofre com essas questões que o indivíduo traz através de um consumo problemático de álcool e outras drogas. Muito bem, olha. Eu quero aproveitar essa parte final do nosso vídeo e perguntar para o senhor Amaro se teve alguma motivação, né, para o senhor começar a beber ou do nada assim, é porque eu quis. E quando foi o momento que o senhor disse, não, isso está me atrapalhando, eu preciso ou de uma ajuda, a consciência de que aquilo estava prejudicando o senhor? Ok, padre. A matéria está muito clara, né? Os dois profissionais destrincharam tudo. No meu caso pessoal, e eu acho que foi dito ali, o prazer. Aquilo, por algum motivo, mexe em algo no cérebro e aquele prazer é buscado de forma constante. Ninguém se vicia em algo que não é prazeroso, né? Assim, Sim. Tem uma questão do prazer mesmo que é fundamental. Exato. As pessoas normalmente sabem o que é um bêbado. Poucos entendem o problema do alcoolismo como doença ou como dependência, enfim. Eu, quando tive os finais da minha caminhada na ativa alcoólica, a minha última bebedeira foi em 24 de outubro de 86. Eu tive 24 horas de apagamento, amnésia alcoólica. Dirigi por 170 quilômetros, não sei por que rodovias eu passei, como eu cheguei em casa, consequências que estavam ocorrendo frequentes nos últimos tempos. Isso me trouxe um choque. Minha esposa comentou, olha, eu já estou viúva de marido vivo. Está faltando pouco para ficar viúva de fato, calma, serena, e aquilo mexeu com o meu emocional. Talvez a mesma coisa que lá atrás houve um disparo para o uso, houve um disparo para cessar o uso. Eu fui procurar respostas. Poxa, por que eu sou diferente? E hoje, participando de Alcoólicos Anônimos já há algum tempo,
eu todo dia tenho respostas, porque eu estou em acesso a pessoas que passaram por problemas semelhantes aos meus, tenho acesso a uma literatura de tratamento principalmente do meu emocional, porque eu não estou bebendo, mas o meu emocional continua doente. Mesmo estando há um tempo sem beber, eu preciso cuidar do meu emocional. Eu faço isso através de admissão, de renúncia a um monte de coisa que eventualmente Sem eu renúncia gosto. não tem como. Doutor, duas coisas bem importantes, né? Essa última, da questão da renúncia, da entrega, e eu estou consciente de que eu preciso deixar isso, então eu estou fazendo isso em nome disso. E uma outra coisa, o comportamento da esposa, né? Sim. Sim. Ela era uma codependente. O que é isso nesse caso? Então, acho que é importante lembrar que no casamento, o chamado é para que marido e mulher construam uma parceria produtiva, benéfica a ambos, né? Onde cada um é capaz não só de suportar os defeitos do outro, mas de encorajar o outro a melhorar desses defeitos. Isso mutuamente, né? A codependência é o contrário disso. É quando nesta parceria, o cônjuge acaba tendo atitudes que contribuem para a manutenção da dependência. Então, é exatamente o perigo, né? E o conceito foi criado para que os familiares possam se alertar. Nossa, o meu marido, por exemplo, é um dependente e eu, como esposa, estou sendo um codependente. Nós dois precisamos nos tratar, nós dois precisamos mudar, né? Então, esse é o chamado para a mudança, né? Não seja um codependente, para ajudá-lo a deixar de ser um dependente, né? E aí, quais são as duas atitudes que mais frequentemente são comuns e são danosas, né? Por exemplo, o cônjuge que se cala e não fala nada e vê o problema se agravando ao longo da vida, dos anos, e não se manifesta, ou o cônjuge que parte para o ataque, né? Desqualifica, né? Humilha, né? Briga, né? Nenhuma dessas duas atitudes é construtiva, né? E elas são expressão de uma codependência, né? De tal maneira... Às vezes, desculpa interrompê-lo, é tratado a codependência como o meu pai foi alcoólatra, então a Simone vai carregar geneticamente, biologicamente, tudo o alcoolismo do pai. Mas não é isso que você está dizendo agora. Você está dizendo, viu, tem um alcoólatra em casa, então o ambiente precisa favorecer e ajudar para que ele saia, é isso? Exato. E na questão dos filhos, isso também é verdadeiro da seguinte maneira: pessoas fazem escolhas. Então, existem filhos de alcoólatras que também se tornam alcoólatras, existem filhos de alcoólatras que tomam a decisão de nunca beber na vida justamente porque teve um pai alcoólatra. Então é importante lembrar que nem o ambiente obriga a pessoa a se tornar alcoólatra e nem a genética a obriga a se tornar alcoólatra. Né? São decisões que cada pessoa vai fazer ao longo da vida. A genética pode ser um fator contribuinte, né? O ambiente pode contribuir, mas o mesmo ambiente que contribuiu para alguém se tornar alcoólatra contribuiu para o irmão daquele nunca pôr bebida na boca. Para a gente ver que a importância reside mais nas escolhas individuais do que em outros fatores. Agora, senhor Mário, eu quero uma pergunta um pouco prática nesse sentido. A gente fala de alcoólatra, de alcoolismo. No caso do senhor, o que era esse alcoolismo? A frequência que o senhor bebia? O que isso era algo... Porque a gente ouve dizer assim, quem é alcoólatra, se não bebe, treme, seja ser agressivo porque precisa da bebida. Como era essa frequência? Bebia todo dia ou não? Então, padre, eu sempre tive uma saúde muito boa. Eu bebi quantidades enormes e nunca tive 5 minutos de dor de cabeça, 10 minutos de ressaca. Eu dormia, levantava, estava bom, achava que podia beber de novo. Então, muda muito de pessoa para pessoa. Eu não tive agressivo, não tive esse suporte, né, de agressão. Porém, qualquer pessoa que esteja bebendo e começou a perceber que aquilo está sendo danoso para si próprio, para quem o rodeia, deve começar a ficar esperto e, de repente, começar a procurar ajuda. Hoje, nos grupos de alcoólicos anônimos, chegam pessoas que são, talvez, ainda potenciais alcoólatras. Ele ainda não chegou a sofrer aquilo que muitos de nós sofremos para ter essa admissão de impotência. Segundo a igreja, eu nasci à imagem e semelhança de um ser maior. Se isso é fato, eu não preciso sofrer. Eu não nasci para sofrer. E sofri e fiz pessoas sofrerem.
Então, existem hoje vários locais em que se tem essa ajuda para conseguir a admissão disso. Eu precisei admitir que sou impotente e que perdi o domínio sobre a minha vida. Talvez algo maior me devolva a sanidade, ou seja, eu sou insano. E precisei entregar a minha vida e as minhas vontades para algo maior, porque do meu jeito não funcionou e não funciona. Eu continuo com essa entrega e não tiro da mão dele. Eu faço aquilo que ele me sugere que eu faça. Eu vou ter que ter o discernimento de me tornar uma pessoa melhor dia a dia. E isso eu consigo no grupo anônimo. Essa busca por algo de me fortalecer e de evoluir. Eu nasci para evoluir. E eu fiquei com a minha evolução parada durante muito tempo, dando murro em ponta de faca, conforme costumamos dizer, né? Buscando coisas que não estavam à vista. Às vezes, isso são fugas para algumas pessoas. Fuga de realidades. Por exemplo, eu comecei a descobrir quem sou eu, quem é o Amaro, através de um programa para me conhecer melhor. Fiquei consternado porque eu descobri que eu não sou nada daquilo que eu achava que eu era. Isso, num primeiro momento, não foi fácil. Sim. Mas eu consigo encarar isso hoje de forma natural. Nós somos sempre piores do que a gente acha que é, na verdade. Não é? Talvez. A minha esposa participa de grupo familiar e, graças a isso, ela no programa que ela participa e eu no programa que participo, estamos juntos há 42 anos. Me chama muita atenção a dinâmica da espiritualidade, aí faz sentido a nossa obra inteira aqui, essa presença de Deus, né, Padre? A gente sempre fala que a graça de Deus, e quando a gente fala, vou rezar por uma intenção, não é? É para nos dar força para a gente reconstruir talvez aquilo que na nossa humanidade a gente se destruiu, seja pelo vício, seja pelo pecado, enfim, por algumas situações. Então, a oração ajuda muito, né? A gente a superar as dificuldades e, sobretudo, o álcool, por exemplo, né? Que a gente vai vivenciando na nossa vida, né? Acho que isso é muito importante para nós, né? Eu até teria uma colocação sobre isso, Padre. Embora eu tenha nascido dentro da igreja, fiz curso de coroinha em latim na minha época ainda, né? Eu me afastei disso tudo, eu tinha princípios até uma certa idade, abandonei esses princípios e quando eu comecei a me recuperar, eu voltei a colocar princípios acima da minha própria personalidade. Num certo momento, lá na minha ativa, se me dissessem, você precisa acreditar em Deus para abandonar o alcoolismo, provavelmente eu teria morrido bebendo, porque eu havia me distanciado de algo com relação à fé. E isso é importante nos grupos anônimos, ao contrário de algumas, inclusive, clínicas, que a gente vê hoje muitas por aí, que dizem, não, se você não acreditar, você não vai se ver livre disso. E as pessoas que chegam nos grupos anônimos não precisam acreditar em nada. Ela, de repente, vai ver uma outra pessoa com um problema semelhante e fala, puxa, se está funcionando para ele, poderá funcionar para mim. Isso é importante, né? Doutor, quais são, talvez agora estamos no finalzinho do nosso tempo, passos práticos, por exemplo, para quem está em casa, não é, que se vê numa situação dessa, não é? Qual a prática que a pessoa pode identificar se eu ou alguém da minha família é um alcoólatra, não é? E o que a gente encaminha? O senhor falou no início da nossa conversa, assim, a pessoa está lá embriagada, não vá nem menosprezar ela, nem diminuí-la e também nem tentar consertar naquela hora que não vai resolver. Qual é o passo que a pessoa que está em casa agora pode ajudar uma pessoa a identificar que ela é uma alcoólatra ou como ajudar ela a superar isso? E se a ressaca moral faz sentido. Sim. Eu acho importante lembrar, antes disso, que existem muitos problemas relacionados ao álcool causados por pessoas que não são alcoólatras também, né? Não é só o alcoolismo. Então, no caso dos jovens que bebem de forma desregrada, início precoce, né? Eles não são ainda alcoólatras, não bebem todos os dias, não tremem quando ficam sem, mas eles têm uma grande dificuldade no autodomínio, no autocontrole. Então, quando eles saem para beber, esse uso é tão demasiado que vai trazer problemas, sim, seja de natureza física para a saúde deles, psicológica, emocional, seja para outros, como acidentes automobilísticos, etc. Agora, no caso do alcoolismo, os passos mais práticos aí, é importante lembrar que quando
tomamos uma decisão, antes de tomar uma decisão, nós passamos um tempo flertando com a decisão, ponderando os prós e contras. Então, é o que nós, profissionais, fazemos com alguém que ainda não está pronto para tomar a decisão, e é algo que familiares podem fazer com a pessoa nessa hora, ajudá-la a ponderar prós e contras. Olha, vamos ponderar que prejuízo você está tendo, o que você ganharia se parasse de beber. Então, isso ajuda a pessoa a resolver essa fase que a gente chama de fase de ambivalência, em que ela ainda está em dúvida, ela quer parar, mas ela quer beber, quer continuar bebendo. Então, isso ajuda ela a se definir e a encorajá-la para tomar uma decisão, né? Acho que essa é a parte mais prática a se fazer no momento em que a gente está conversando sobre o alcoolismo. E essa ressaca moral que a gente dizia, se na hora você não fala, porque pode tornar o caldo mais grosso, como a gente fala, criar um problema, no outro dia, na semana, vale a família questionar, veja, olha o que você fez, olha o que eu senti, olha o que a gente passou. É importante fazer isso? É fundamental, mas fazer isso em amor. É uma confrontação amorosa. A família precisa sempre ser veículo para uma ação amorosa, né? E confrontar é um ato de amor, mas para ser feito, né, com respeito. Sim, com respeito. Mas a família não pode se furtar a esse dever, né? Ela tem esse dever, escuta, veja, né? Da maneira que o Amaro contou que a esposa fez com ele. Exato. Acho que foi de uma forma bastante sábia, assim, né? Assertiva e amorosa. Foi muito sábia, exatamente. Foi muito sábia. Isso é fundamental. Com relação à ressaca moral, sim, é uma boa oportunidade para isso, porque a pessoa está se sentindo culpada pelo que fez, ela vai estar mais sensível, mais receptiva a ouvir, né? É importante lembrar que nem todos têm ressaca moral, né? Nem todos. Alguns permanecem fazendo e não se questionam, não se culpam, né? E não sentem nenhum desconforto pelo que fazem. Esses estão em pior situação, né? Esses vai ser mais difícil de serem persuadidos a mudar. Gente, eu só quero retomar, é um assunto da semana inteira, né, padre? Claro, a gente não fecha hoje, mas me chamou a atenção a fala do Amaro e a gente está aqui trazendo a realidade e a espiritualidade. Ele dizia, quando eu estava no caos, a espiritualidade não era nem levada em conta por mim naquele momento, porque eu estava mais perdido, né, Amaro, que segue em tiroteio. Mas eu tinha princípios. Eu tinha valores, me foi passado em algum momento da vida isso. E quando eu me equilibrei e quando eu decidi, certamente pela graça de Deus também e a sua vontade, eu retomei e percebo que está na mão dele a minha vida. E eu quero confiar a ele. Sabe por que eu digo isso, padre? Porque é para isso que serve a educação na fé. Com certeza. Para que a gente possa... Eu não sei, doutor, se esse elemento da espiritualidade e a ciência hoje é muito tranquilo, mas a importância desses valores, né? São fundamentais. Eu acho que essa grande desagregação social que a gente vive hoje é uma consequência natural e esperada da perda desses valores, né? Exatamente. Obrigada, gente, né? Eu quero aproveitar no final do nosso bloco, antes da Simone agradecer a você que está em casa. Se você quiser rever na íntegra essa matéria que nós passamos aí, que tem muitas dicas, muitas coisas muito interessantes para você que talvez vive ou está numa convivência com alguém que tem o problema do vício do álcool. Quer rever? Entra lá no Facebook da Rede Século XXI. Você pode entrar lá, está na íntegra esse vídeo completo que nós exibimos aqui. O Facebook da Rede Século XXI está lá o nosso vídeo, tá bom? Isso, e depois a gente pode também deixar a entrevista, né, padre? Sim. Divulgar para que o pessoal tenha acesso. Doutor, muito obrigada. De nada, Portas abertas sim, sempre. Amaro, um beijo para você. Parabéns pelo seu testemunho, ajuda a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, padre, a sua bênção novamente, e que possamos fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso. Amém. Informação. Isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, né, padre? E a gente já volta.